Voltamos com Joana Siqueira e Marcelo Sá Pacheco. Práticas inovadoras não são uma exclusividade só das grandes indústrias. As micro e pequenas também investem nisso, não é, Joana? Isso, a gente vê pela pesquisa, na pesquisa a gente fala com grandes, pequenas e médias e que para as pequenas empresas, mais da metade das pequenas indústrias do estado também estão investindo em inovação. E aí, de novo, inovação nesse conceito mais amplo, que envolve tanto o produto quanto o processo, formas de gestão, marketing, enfim, um conceito amplo de inovação. É um pouco mais difícil começar, né, da perspectiva da micro e pequena empresa, porque quando você fala de grande indústria, você pensa que tem um departamento que vai cuidar disso, e às vezes na micro e pequena é o dono que tem que correr atrás. É o time jogando nas 11, né? Todo mundo fazendo de tudo e criar a cultura da inovação, né? Então, esse estímulo da cultura da inovação era importante, que todos os funcionários, todo mundo comece a pensar de forma diferenciada. Né? Comece a pensar e abrir espaço para as ideias, né? Porque às vezes a ideia está dentro do ponto mais distante, dentro da própria indústria, e a gente acaba não escutando. Então, estimular isso dentro da empresa é uma coisa importante. Na pesquisa, vocês chegaram a detalhar quais são as características que tornam as empresas com perfil mais inovador e mais inovadoras, enfim? A gente não tem esse recorte específico, mas o que a gente vê é que a gente está vivendo um momento que é muito importante o foco no consumidor. E aí a gente tem até outras pesquisas e estudos que a gente faz que é importante essa mudança de mindset e isso incentiva a inovação, pensar soluções com foco no seu consumidor. Isso é interessante, só voltando, dando um passo atrás aqui na minha fala, quando a gente falou da certificação feita pela BNT, que durante o desenvolvimento do processo a gente entendeu a necessidade de que fizesse uma compreensão do perfil do consumidor para que a gente pudesse lançar esse certificado, esse selo. Então, dentro desse trabalho do Procomp, a gente foi buscar e a Copead entrou na história. Ela veio fazer a pesquisa de consumo para que a gente pudesse entender o consumidor de água mineral do estado do Rio e a gente fez um trabalho direcionado. Né? E hoje todo mundo se apropria dessa pesquisa para poder fazer o seu trabalho interno de marketing, que é mais um pequeno processo de inovação dentro das empresas de menor tamanho. Você citou a importância de trocar ideias, né? De como outros cases ajudam a inspirar e justamente tirar as pessoas da zona de conforto. Quais são os instrumentos hoje que estão disponíveis para que isso aconteça no estado do Rio de Janeiro? Na pesquisa a gente tem um bloco que fala sobre as leis de fomento à inovação e o que a gente vê é que 1/5 de todas as indústrias do estado já utilizaram uma dessas leis de fomento. Embora uma parte da indústria ainda desconheça essas ferramentas, tem uma parte significativa usando, o que mostra como esses são instrumentos relevantes para o fomento à inovação, para o desenvolvimento do ecossistema de inovação do estado. E aí entra a importância do Poder Legislativo também estar de olho nisso e podendo pensar formas de empurrar os empresários para esse cenário de inovação. A gente vê que uma parte relevante das indústrias, ela investe também em P&D. E aí que tem uma ponte interessante entre o conhecimento da academia e o conhecimento do mercado. E aí eu acho que essa tríade entre governo, academia e indústria é muito importante para que a gente impulsione o ecossistema de inovação. E que a gente comece também a virar um pouco esses resultados, porque o Brasil, no contexto geral, ele é campeão em papers, mas quando você chega para fazer a inovação mesmo no chão da fábrica, esse processo é mais complicado. E você citou aqui a importância da universidade fazer a pesquisa, identificar um pouco o perfil do consumidor. Como foi no processo que vocês buscaram a adesão e trazer a universidade para isso? Houve algum choque de experiência ou de tempos? O Brasil precisa fazer a migração, né? O Brasil, a pesquisa, ela está dentro da universidade. Em outros países, como os Estados Unidos, a pesquisa está dentro da empresa. Então, essa migração ela precisa ocorrer e existe um vácuo, existe uma lacuna enorme entre a universidade e o mercado. Né? E isso aí a gente precisa aproximar. A universidade tem muita coisa para nos dar, mas ela está isolada dentro dos seus muros. A gente está falando de forma geral, lógico que tem instituições que
tem uma participação muito forte dentro do mercado, e a empresa, por sua vez, ela também está fazendo seus processos, mas precisa de inovar e não sabe como, e ela tem um cenário de aprendizagem fantástico para as universidades. A troca é uma troca muito saudável, né, onde eu posso botar um cenário de aprendizagem, onde você pode botar a mão na massa, o aluno pode aprender o que é importante dentro do processo produtivo, e a universidade pode nos trazer o processo de inovação. Então, eu fiz individualmente para a empresa um trabalho junto com a Coopead também, através de um programa que eles chamam de Summer Job, que são os alunos de pós-graduação que estão em processo de formação, e ele desenvolveu um trabalho de marketing para a gente. Em 2 meses ele me entregou, que é outro problema com relação à questão do gap entre universidade e empresa, tempo. O nosso tempo é curto, a gente precisa de ações rápidas e com um imediatismo maior, e a universidade tem um tempo mais alongado para os seus programas de pós-graduação, etc. Mas só testando e, na verdade, aproximando esses 2 mundos é que é possível mudar esse cenário, né? E no caso específico do lugar que a gente está hoje, que é a Casa Firjan, é um pouco esse espaço de aproximação entre esses diferentes perfis para pensar em inovação. Exatamente, o que a gente acredita é que a mobilização desses diferentes agentes é que vai fazer com que a gente impulsione o Rio de Janeiro como o ambiente de inovação do Rio de Janeiro. Então, a gente teve até recentemente o prêmio da Casa Firjan, que a gente premiava dissertações e teses acadêmicas que falassem sobre temas relevantes para a indústria. Então, é uma tentativa dessa aproximação para que a gente consiga converter a produção acadêmica que já existe a nível nacional em competitividade para a indústria e desenvolvimento para o Estado. E um outro evento interessante que vocês fizeram recentemente foi justamente a divulgação dos editais da FAPERJ, né, que é a Agência de Fomento do Estado, que tem lá o edital do doutor nas empresas, de você estimular que os doutores, os mestres estejam no chão da fábrica olhando processos e podendo contribuir com conhecimento para essa inovação. Só é importante que esse mestre, doutor, ele tenha vinculação da empresa, e a universidade, na minha leitura, ela tem que estar junto. Porque não adianta o doutor trabalhar sozinho comigo, que ele precisa de uma infraestrutura. O conhecimento é um conhecimento amplo, né? Essa competência é uma competência maior para poder atender uma demanda que nunca é uma demanda única. Ela tem sempre várias nuances. Então, o que você estava falando da universidade, da empresa, do governo, a gente tem que fechar esse processo, né? Isso tem que chegar na universidade de forma mais simples. Na universidade não, na empresa, desculpa. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.